Quem são eles? Bom, os plateumintos são animais que vivem em diferentes ambientes. Eles podem tanto morar em ambientes aquáticos quanto terrestres. Além disso, algumas espécies são parasitas, como é o caso das tênis. Os plateumintos também são conhecidos como vermes de corpo achatado, isso por causa da sua estrutura corporal, pois ela é achatada dorsoventralmente. O filo dos plateumintos recebeu esse nome porque corresponde etimologicamente ao grego platis, que significa plano, achatado, e eumintes, que significa verme. Os plateumintos são acelumados, ou seja, a camada entre a ectoderme e a endoderme é preenchida completamente pela mesoderme. Além disso, eles são seres de simetria bilateral. São os primeiros organismos triblásticos a se estabelecerem no planeta, possuindo, assim, três folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, que dão origem aos demais tecidos e órgãos do corpo. A presença de mesoderma foi uma importante aquisição evolutiva, pois todo o tecido muscular é oriundo da mesoderma, e isso permitiu que os animais deste filo e de filos subsequentes tivessem melhor locomoção, não mais apresentando organismos sésseis, e sim de vida livre. Protostômios. Protostomia é um clado de animais com simetria bilateral e três camadas germinativas. O nome do grupo deriva do fato que no desenvolvimento embrionário a boca é formada antes do ânus. Na língua portuguesa, o termo protostômios ou protostômios é utilizado para denominar o grupo. Sistemas dos plateumintos. O sistema digestório dos plateumintos é incompleto, ou seja, a boca é a única abertura para o exterior, eles não possuem ânus. A digestão pode ser tanto intra quanto extracelular, e o intestino é bastante ramificado, o que acaba facilitando na distribuição do alimento digerido. Agora, o que não é utilizado na digestão é eliminado pela boca. As planárias, por exemplo, possuem a boca na região ventral e elas também têm uma faringe protrátil, o que acaba facilitando na captação de alimento. Elas meio que sugam o alimento. Agora, as tênias não possuem nenhum sistema digestório, então elas se alimentam por difusão, que é a absorção de nutrientes pré-digeridos pelo hospedeiro que ela está habitando. Os plateumintos são os primeiros animais que apresentam o sistema excretor. Ele é apresentado pelo protonefrídeo, que é formado por vários túbulos excretores com células-flama. As células-flama são fundamentais nesse sistema, porque elas têm vários flagelos que promovem a movimentação dos fluidos, e isso faz com que eles sejam muito bem filtrados. Os resíduos formados caem em um sistema de dutos e túbulos que se abrem para o exterior através de estruturas chamadas nefrigióporos, que são poros excretores. E esses poros estão localizados na superfície dorsal do corpo do plateuminto. O sistema nervoso dos plateumintos apresenta um processo chamado de cefalização, que é uma cabeça com estruturas nervosas e sensoriais. Esse sistema é chamado de ganglionar, que é formado por dois gânglios nervosos, que estão ligados a dois cordões nervosos ventrais e longitudinais, que são ligados por comissuras transversais e que percorrem toda a região ventral, até a parte posterior do verme. Dependendo da classe em que nós estamos falando, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada é quando o indivíduo realiza a divisão de seu corpo para que um novo apareça. E no caso dos plateumintos, essa divisão é feita por partição transversal. Já na reprodução sexuada, é quando há troca de material genético. E após fecundação, a fêmea deposita seus ovos no intestino do animal hospedeiro, que nesse caso os ovos sairiam pelas fezes, ou no meio ambiente. E com o primeiro contato que os ovos tiverem com o ambiente livre, eles vão eclodir. Vale ressaltar que os plateumintos não têm sistema respiratório e circulatório, então as trocas de gases são feitas pela epiderme, por meio de difusão. E esse tipo de respiração recebe o nome de tegumentar ou cutânea. Ele ocorre nas espécies de vida livre, porque os parasitas fazem respiração anaeróbica. E enquanto a circulação, o alimento digerido é enviado para as células por meio de difusão, graças a um intestino bem ramificado porque ele é gastrovascular, como dito antes. Classificação e verminoses.
Turbelaria. Planárias são animais de vida livre, de tamanhos que podem variar de 1 milímetro a 600 milímetros, encontrados em ambientes aquáticos e terrestre úmido. A maioria de suas espécies são hermafroditas, produzindo células femininas e masculinas, e fertilizando óvulos internamente pela copulação. Sem contar que é muito famosa pela capacidade de regeneração quando seu corpo é dividido transversalmente, gerando assim uma nova planária. Tremadota. Abrigam mais de 20.000 espécies de vermes parasitas como causador da esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, podendo ser tanto endoparasita como ectoparasita, produzindo uma ventosa ao redor da boca e outra na região ventral que são utilizadas na fixação do hospedeiro. Quanto à reprodução, varia-se de espécie a espécie, mas em geral são hermafroditas, assim possuindo ambos os aparelhos reprodutores. Uma curiosidade é que no verme causador da barriga d'água, podemos diferenciar a fêmea do macho no microscópio, e o macho possui uma abertura onde a fêmea adentra e fica ali até o resto da sua vida, não parando de copular. Cêstoda. Representam animais endoparasitas, como a tênia, não possuindo boca e nenhuma outra estrutura do sistema digestório, mas dotam de um tegumento que reveste seu corpo e é responsável na absorção de nutrientes e proteção. Sua reprodução é um tanto curiosa, já que ocorre através de crescimentos mitóticos de cada segmento corporal. Cada segmento possui de forma independente um sistema reprodutor completo, todos hermafroditas. E ao terminar a fecundação, o anel desprende do corpo da tênia e sai junto das fezes dos humanos, iniciando o ciclo do que chamamos de teníase ou cisticercose. Algumas curiosidades que temos é que a Tênia solium, conhecido como solitária, é um dos maiores vermes do mundo, podendo chegar até 7 metros. Os ocelos não são responsáveis pela visão das planárias, eles não formam imagem, apenas captam a luz, auxiliando sua locomoção. Existem aproximadamente 1.500 espécies de planárias aquáticas e terrestres, e elas são carnívoras. Os plateumintos foram os primeiros animais a possuir centros nervosos com ações mais elaboradas aos estímulos. E a fêmea do equitossomo, o verme que causa a barriga d'água, é maior do que o macho, medindo 20 milímetros, enquanto o macho mede apenas 15. A barriga d'água é uma doença que atinge 200 milhões de pessoas em 74 países e tem por volta de 200 mil mortes por ano. Em um laboratório, cientistas treinaram algumas planárias em um labirinto com caminhos brancos e pretos, dando um choque cada vez que seguiam pelo caminho preto. Após esse treinamento, a planária passou a atravessar o caminho sem errar, seguindo apenas os brancos. E mais tarde, outros experimentos indicaram que os plateumintos que não passaram pelo treinamento, ao serem alimentados por planárias que os seguiram, atravessaram o caminho corretamente, sendo indicativo de que a aprendizagem fica memorizada no organismo do animal.